Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Kelly Pimenta, estou aqui para mais um dos nossos vídeos, trazendo mensagens de Deus ao seu coração, a edificação da sua vida. E hoje vamos falar sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo especificamente do 24, 25 e 26. E antes de começar, já gostaria de pedir aí o seu like, gostaria que você compartilhasse, divulgasse, ajudar no canal a crescer. Se você não é inscrito, já se inscreva e também ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Como ter uma vida espiritual? No versículo 24 diz assim, novamente, Gálatas 5, 24, 25 e 26. No versículo 24 diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que significa isso? Que aqueles que são de Cristo, aqueles que receberam Jesus, né? Num dos meus canais aí, eu já falei sobre Jesus, né? O livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que é os Pentateucos, relata muito bem sobre Jesus, traz informações também sobre a salvação de Jesus e para que nós precisamos ser salvos, o porquê que nós precisamos ter Jesus na nossa vida, que é para alcançar a salvação. Então, esse versículo nos diz que aqueles que são de Deus, aqueles que aceitaram a Cristo, eles crucificaram a carne, ou seja, crucificaram as suas paixões, os seus desejos, né, ali na cruz com Jesus. Não que você vá deixar de fazer uma coisa que você goste, mas sim as coisas que são contrárias à palavra de Deus, aquilo que é um pecado, você vai tentar ali, através, com a ajuda do Espírito Santo que você recebe, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você já recebe o Espírito Santo na sua vida. E a partir daquele momento você se torna uma pessoa salva. E Jesus, ele vai te libertando dos vícios, da dependência do pecado. Mas você só alcança a libertação dessa escravidão do pecado, dessas paixões desequilibradas, né, ao pecado, às coisas erradas do mundo. Você só vai conseguir isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que está dentro de você, que assim que você aceitou Jesus na sua vida, como seu Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo em você. E somente através desse Espírito Santo que habita em você, que te conecta a Deus, que te liga a Deus, é que você vai ter forças para vencer esse pecado, para vencer essa compulsão ao pecado, sabe, esse hábito de pecar toda hora, de pecar todo dia. Você vai começar a sentir, com a presença do Espírito Santo, ele vai te mostrando, ele vai te falando, né? No seu coração você vai sentir que isso foi pecado, que isso foi errado. E na medida que você vai entendendo a palavra de Deus, vai aprendendo, tendo conhecimento da Bíblia, que você vai sabendo o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que pode, o que não pode. Tem um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O próprio Espírito Santo, ele vai começar a te incomodar, sabe? A dizer, filho, não faz isso mais, isso não está me agradando, né? Não é legal. Eu lembro que antes de eu aceitar, né, uma vida com Jesus, eu ter uma mudança de vida com Jesus, eu gostava muito de usar decotes. Eu usava muito decotes. E com o tempo eu sentia assim que eu não estava me sentindo bem mais, sabe? Usando aqueles decotes, algo me incomodava, né? Eu estou citando um exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? Tem pessoas que bebem muito, né? Tem vício aí de bebidas com álcool. E a partir do momento que ele aceita Jesus, ele tem uma vida com Jesus, e ele recebe o Espírito Santo ali naquele momento que ele aceita Jesus, ele vai orando e buscando a Deus, se alimentando do Espírito, da palavra de Deus, ele vai tendo mais comunhão com Deus, ele vai ficando mais forte espiritualmente. E com isso, o Espírito Santo já começa a revelar para ele que aquilo está em excesso, sabe? Que aquela bebida tá demais, está se excedendo, que
que a pessoa quando, por exemplo, outro tipo de pecado, mentira, a pessoa vai mentindo demais, ela mesma vai se incomodando, porque o Espírito Santo já começa a tocar nela. O Espírito Santo já vai tocando, incomodando, a pessoa já vai se sentindo incomodada com aquele pecado. Essa que é a ação do Espírito Santo. Então, aqui fala, né, que aquele que está em Cristo, ele colocou ali as suas paixões, os seus desejos na cruz, com Cristo Jesus. Então, se tem algum pecado aí que está te incomodando, às vezes você tem um pecado aí de xingar muito, né? Tô dando um exemplo. Você xinga muito, você se ira com facilidade e quando ira, você fala muitas palavras que machucam as pessoas, né? É um exemplo de um pecado. Você não quer mais isso, mas às vezes você não tem controle disso. Ou às vezes um vício que você não tem controle. Ore e peça a Deus, ajuda, Espírito Santo, me ajuda, me dá forças para me vencer esse pecado. Me ajuda a não pecar mais contra ti, me dá equilíbrio na bebida, me dá equilíbrio no meu emocional. Peça a ajuda do Espírito Santo e ele vai te ajudar. Mas você tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus, tem que se alimentar com orações, porque não tem como a gente vencer sem se alimentar, sem estar íntimo com Deus, conectado com Ele. E somente assim nós vamos vencer esse pecado e vamos entregar as nossas paixões lá na cruz do Calvário. Porque Jesus, Ele carregou o nosso pecado, Ele levou, Ele nos redimiu. Não que nós não vamos pecar mais, mas nós conseguimos ter força para vencê-lo. Nós não somos mais escravos desse pecado, porque Jesus carregou ali na cruz o peso da imundície, da sujeira do pecado, Ele já carregou para nós. Então você é livre. Quando você aceita Cristo, você se torna livre desse pecado. E você não é escravo mais, você não é dependente mais desse pecado. Você consegue viver sem ele na sua vida. No versículo 25 de Gálatas, diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É isso que eu falei, né? Andar em espírito é você estar ali toda hora, alimentando o seu espírito. Não, se você passa um tempo sem orar, se você passa um tempo sem ler a palavra, sem ler a Bíblia, ou sem ouvir, né, a palavra de Deus, que no caso aqui vocês estão ouvindo essas mensagens, se você passa sem fazer um jejum, isso tudo vai aumentando a sua carne, né, a agução da sua carne, e a agução da carne, ela vai aumentar o pecado. A gente vai pecar mais, a gente não vai ter tanto domínio, tanto controle sobre o pecado. E a partir do momento que você anda em espírito, que essa palavra dizer andar em espírito, ou você viver em espírito, é isso, é você estar alimentando mais o seu espírito do que a sua carne. Né? Eu falo muito assim que antes de eu entender, eu gostava muito de ouvir músicas, né? Músicas seculares, que eu falo que não é tipo assim, não é uma música que fala de Deus, de Jesus. Eu não vejo, tipo, erro, assim, pecado, mas é de cada um, né? O Espírito Santo que vai falar ao seu coração, qual música ouvir, qual música não ouvir. Eu, particularmente, gosto mais de músicas que realmente engrandecem o nome de Deus, que adoram o nome de Deus, porque na medida que você vai cantando, você vai adorando, ali você vai se conectando com Deus, e isso é uma forma também de alimentar o seu espírito, de viver em espírito, que é o que diz aqui no versículo 25, andar em espírito. Ou seja, orando durante o seu dia, na ida para o trabalho, você está orando, você está buscando a Deus, né? Não precisa às vezes nem falar, né? A oração não é só aquela que você fala da sua boca. Às vezes orando aqui, ó, em pensamento. Eu faço muito isso quando eu estou dirigindo no meu carro, eu já aproveito ali, coloco um louvor, e ali eu já canto aquele louvor para Deus, e aquilo ali já me fortalece, já me alimenta. Esses são os alimentos. É você orar, você louvar a Deus, você ler a palavra, estudar, entender todos os dias. Se você criar esse hábito, você está vivendo em espírito. E você vai ver que você vai se tornar mais forte. E você vai conseguir vencer o pecado. Você vai conseguir lutar contra o pecado, você vai ficando mais forte, porque o seu espírito conectado a Deus vai estar mais fortalecido e mais cheio de Deus. No versículo 26 diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns com os outros.
Aqui é invejando uns aos outros, irritando uns aos outros. Isso aqui é uma manifestação de obras da carne, né? Mas fala que é pra gente estar firmados em fé em Jesus. Se você tiver fé em Jesus, firmado em Jesus, alimentando o seu espírito ali, né, todos os dias, essas obras da carne, como uma citou aqui, né, irritando, invejando, isso aí você vai ver que você vai passar a não sentir essas coisas mais, que é um dos pecados, né, é uma das obras da carne, tá bom? E é só ter aqui o nosso texto. Se vocês desejam receber alguma mensagem específica, deixe aí nos comentários alguma palavra específica da parte de Deus. Viu que eu sempre gosto de trazer mensagens assim para fortalecer a nossa fé, fortalecer o coração, firmar nossos pés na rocha de Jesus, porque é o nosso Salvador, a nossa única esperança vem dele, está nele. E que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família e abençoe você nessa jornada, nessa caminhada cristã, nessa caminhada com Deus. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Essa é a nossa mensagem que Deus deixou para nós e que você tenha aí, né, um dia fantástico. E não se esqueça, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se com oração, com ouvir pregações, vem aqui, escute as palavras, participe conosco todos os dias nesse vídeo, assistindo as mensagens, se inscreva no canal, ajuda a divulgar e Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém? Obrigada a todos e até a próxima.